Fala, torcedor alviverde! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Verdão, o seu canal de últimas notícias do Palmeiras. E podem apertar os cintos, porque hoje temos informações que vão mexer com o coração de cada palmeirense. Estamos falando de movimentações que podem mudar completamente os rumos do nosso Verdão nesta temporada. E acreditem, o que vou revelar aqui vai deixar vocês sem palavras. Antes de entrar no assunto que realmente vai fazer você pular da cadeira, preciso falar sobre algo que aconteceu nos últimos dias e que tem deixado a academia de futebol em polvorosa. O clima por lá está diferente, as coisas estão acontecendo nos bastidores e o que parecia apenas mais uma semana comum de treinos acabou se transformando em algo muito maior. Mas calma, vamos por partes porque cada detalhe dessa história merece sua atenção total. Depois da derrota dolorosa por 4-0 para o Novo Horizontino, que aliás foi a maior goleada que Abel Ferreira levou desde que assumiu o comando técnico do Palmeiras, o grupo voltou aos treinos nesta quarta-feira com uma missão clara: virar a página e se preparar para os desafios que estão por vir. E foi justamente nesse retorno às atividades que aconteceram coisas extremamente importantes para o futuro imediato do time. Agora, prestem muita atenção, porque aqui começam as notícias que realmente importam. Felipe Anderson, aquele meia que chegou com toda a pompa ao Palmeiras e que ainda não conseguiu estrear em 2026, finalmente participou integralmente do treino desta quarta-feira. Desde a decisão da Libertadores contra o Flamengo, quando sofreu uma entorse no tornozelo, o jogador ficou de fora, tratando essa lesão que se arrastou por mais tempo do que todos esperavam. Ver Felipe Anderson trabalhando sem limitações é sinal de que Abel Ferreira pode contar com mais uma peça importante para o clássico que se aproxima. A presença dele no treino completo indica que a recuperação avançou bastante e que em breve teremos o camisa 10 de volta aos gramados, fazendo aquilo que sabe fazer de melhor. Mas as boas notícias sobre recuperações não param por aí. Vitor Roque, o jovem atacante que saiu do jogo contra o Mirassol no último sábado, sentindo dores no joelho, também marcou presença nas atividades. Embora tenha trabalhado de forma individualizada, separado do restante do grupo, sua presença já demonstra evolução no quadro clínico. Os exames realizados após aquele susto não apontaram lesão grave, o que aliviou não só a comissão técnica, mas toda a torcida, que já começava a se preocupar com a possibilidade de ficar sem o atacante por um período maior. Vitor Roque não entrou em campo contra o Novo Horizontino justamente por precaução, mas agora com os trabalhos individualizados sendo realizados normalmente, a expectativa é que ele retorne em breve. E tem mais gente voltando. Andréas Pereira, que levou um trauma no ombro durante a partida contra o Santos, está com a recuperação bastante avançada. O meia participou da maior parte das atividades do treino desta quarta-feira, trabalhando junto com o grupo principal, o que é um sinal extremamente positivo. Andréas tem sido peça fundamental no esquema de Abel Ferreira, e tê-lo de volta em condições de jogo é essencial para manter o padrão técnico que o Palmeiras precisa apresentar, principalmente agora que vem um clássico pela frente. Lucas Evangelista e Figueiredo, que ainda estão em processo de recuperação de suas respectivas lesões, fizeram trabalhos com bola, mas separados do grupo principal. Os dois treinaram ao lado de garotos da base numa atividade específica para não forçar onde ainda há limitações físicas. Enquanto isso, os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Novo Horizontino realizaram apenas trabalhos internos no centro de treinamento, seguindo o protocolo normal de recuperação pós-jogo. Com esse panorama de retornos e recuperações avançadas, Abel Ferreira vai tendo cada vez mais opções para escalar o time que enfrentará o São Paulo no próximo sábado, às 18h30, em Barueri. O clássico promete ser pegado e ter o elenco mais completo possível é fundamental para buscar a recuperação após aquela goleada vergonhosa que ninguém quer lembrar, mas que serve como combustível para a equipe mostrar sua real capacidade. Agora segurem firme porque chegou o momento da notícia que realmente pode mudar tudo no Palmeiras.
Estamos falando de uma situação que envolve um dos maiores ídolos recentes do clube, um jogador que está no coração da torcida, que decidiu jogos importantes, que levantou taças e que sempre vestiu a camisa alviverde com orgulho e dedicação. Rafael Veiga, isso mesmo que vocês estão ouvindo, está na mira de um clube internacional. O América do México, comandado pelo técnico André Jardine, que inclusive já trabalhou no Brasil, tendo passagem pelo São Paulo e pela Seleção Olímpica Brasileira, colocou o camisa 14 do Palmeiras como prioridade para resolver os problemas ofensivos que o time mexicano vem enfrentando no Clausura 2026. E não estamos falando de uma simples sondagem ou interesse passageiro. A situação é séria e as conversas já estão acontecendo nos bastidores. Segundo informações que conseguimos apurar, ainda não existe uma proposta oficial concreta enviada ao Palmeiras, mas isso pode mudar a qualquer momento. A tendência é que nos próximos dias uma oferta seja formalizada no valor aproximado de 13 milhões de dólares, o que, convertido para a nossa moeda, representa cerca de 69 milhões de reais. Esse montante incluiria todos os custos envolvidos na negociação, desde impostos até as luvas do jogador. Mas o Palmeiras não está disposto a facilitar essa saída. A diretoria alviverde estabeleceu que só libera Rafael Veiga mediante proposta na casa dos 10 milhões de dólares, algo em torno de 53 milhões de reais. O jogador tem contrato válido com o Verdão até março de 2027, então a posição do clube é de força na negociação. Não é qualquer oferta que vai tirar um dos principais nomes do elenco, principalmente no meio da temporada. Para que o América do México possa realmente avançar nessa investida, o clube ainda precisa resolver uma questão interna importante: liberar uma vaga de estrangeiro no elenco. As regras do futebol mexicano limitam o número de jogadores de fora do país e atualmente o time está no limite. Para abrir espaço para Veiga, a diretoria mexicana está avaliando a saída de 2 atletas, Víctor Dávila ou José Zúñiga. Apenas com uma dessas saídas concretizadas é que haveria possibilidade real de inscrever o meia palmeirense. André Jardine não esconde que Veiga é desejo pessoal dele. O treinador conhece bem o futebol brasileiro e identificou no camisa 14 do Palmeiras exatamente o tipo de jogador que precisa para resolver a falta de criatividade e gols que tem prejudicado o América. Mas Veiga não é o único nome na lista do técnico. Maurício, que também joga no Palmeiras, e Bruno Zapelli, do Atlético Paranaense, aparecem como alternativas caso a negociação por Veiga não avance. A ideia do clube mexicano é clara: contratar um meia de qualidade comprovada que possa assumir a responsabilidade ofensiva e ajudar o time a voltar a fazer gols com regularidade. E quando olhamos para os números de Rafael Veiga, fica fácil entender por que ele desperta tanto interesse. Revelado pelo Coritiba, Veiga teve passagem pelo Atlético Paranaense antes de desembarcar no Palmeiras e se transformar em um dos maiores nomes da história recente do clube. Desde que vestiu a camisa alviverde, o meia acumulou números impressionantes: 378 partidas disputadas, 108 gols marcados e 54 assistências distribuídas. Esses números colocam Veiga entre os principais jogadores da era mais vitoriosa do Palmeiras. As conquistas dele com a camisa alviverde incluem títulos de Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sendo protagonista direto em várias dessas campanhas. Quantas vezes vimos Veiga decidir jogos importantes? Quantos gols de falta? Quantas assistências? Quantos passes decisivos? O meia se tornou sinônimo de raça e qualidade técnica, um jogador que entende o peso da camisa e que sempre se entregou completamente em campo. Agora imaginem o que significa para o torcedor palmeirense ver esse nome sendo especulado em outro clube. Veiga não é um jogador qualquer, é patrimônio do Palmeiras, é ídolo da torcida, é peça fundamental do esquema de Abel Ferreira. Perdê-lo no meio da temporada seria um golpe duro, e a diretoria sabe disso. Por isso, a postura firme nas negociações, deixando claro que só libera mediante proposta que faça sentido financeiramente.
Do ponto de vista do jogador, uma mudança para o futebol mexicano poderia representar novo desafio na carreira, experiência internacional e possivelmente um salário atrativo. Mas, ao mesmo tempo, Veiga está num clube gigante, disputando competições importantes com chances reais de conquistar mais títulos. A decisão não será fácil caso uma proposta realmente se concretize. A torcida do Palmeiras obviamente não quer ver Veiga saindo. Nas redes sociais, assim que a notícia começou a circular, a reação foi de preocupação e pedidos para que a diretoria segure o jogador a qualquer custo. Muitos torcedores argumentam que Veiga é insubstituível, que os valores em discussão não compensam a perda técnica que o time teria e que o meia merece encerrar a carreira no Palmeiras. Os próximos dias serão decisivos para entender se essa novela vai realmente avançar ou se ficará apenas na especulação. O América do México precisa resolver a questão das vagas de estrangeiros, preparar uma proposta que agrade o Palmeiras e também convencer o próprio jogador. São várias etapas que precisam se encaixar para que a transferência aconteça de fato. Enquanto isso, Rafael Veiga segue trabalhando normalmente na academia de futebol, focado nos compromissos do Palmeiras e no clássico contra o São Paulo que se aproxima. Profissional como sempre foi, o meia não demonstra publicamente qualquer tipo de ansiedade ou desejo de sair, mantendo a concentração naquilo que pode controlar, seu desempenho dentro de campo. E aí, torcedor palmeirense, como você se sente sabendo dessa possibilidade de perder Rafael Veiga? Será que a diretoria deve aceitar uma boa proposta ou segurar o jogador independente dos valores? Essas são perguntas que só o tempo responderá, mas uma coisa é certa, os próximos capítulos dessa história prometem ser eletrizantes. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Bastidores do Verdão e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros assuntos do nosso Palmeiras. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa possível saída do Veiga e sobre as recuperações do elenco. Sua participação é fundamental para mantermos este canal cada vez mais forte e informativo. Contamos com você, palmeirense!